Vocês acreditam em lobisomens tanto quanto eu? Aqui na nossa página, os casos mais bizarros, assustadores e inacreditáveis de lobisomens aparecem primeiro, e muitos deles você nunca vai ver em outro lugar. É conteúdo exclusivo, direto das sombras, para quem realmente tem coragem de encarar o sobrenatural. Então já sabe, comentem, compartilhem com aquele amigo que adora um bom mistério e fica ligado porque hoje eu vou apresentar um caso que vai te arrepiar até a alma. Prepare-se, porque lá vem... Lobisomem de São Tomé das Letras. Os moradores da pequena cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, viviam em constante sobressalto. A cada lua cheia, repetia-se um antigo pesadelo. Era como se a própria escuridão tomasse vida e se arrastasse pelas matas e vielas de pedra da cidade. Na noite de 6 de abril de 1853, o medo havia atingido seu ápice. Homens e mulheres se aglomeravam ao redor da antiga igreja de pedra, com as mãos trêmulas segurando crucifixos, velas e tochas improvisadas. O céu, coberto por nuvens densas, deixava apenas vislumbres da lua cheia, que parecia sangrar entre os galhos retorcidos das árvores. Crianças choravam abraçadas às saias das mães, e os homens se entreolhavam, armados com foices, facões e pedaços de pau. As histórias eram conhecidas por todos, contadas em sussurros e rezas. Um ser das trevas, uma criatura que já fora um homem, agora rondava os arredores da cidade. Um lobisomem. Dizia-se que o monstro era, na verdade, um morador dali, outrora simples e desconhecido, mas que, por inveja e ganância, havia feito um pacto com o próprio diabo. Desde então, em cada noite de lua cheia, ele se transformava numa besta furiosa, de olhos vermelhos e presas afiadas, capaz de estraçalhar qualquer um que cruzasse seu caminho. Nos meses anteriores, 3 mulheres e 6 crianças haviam desaparecido. Os corpos de alguns foram encontrados despedaçados perto da mata da Gruta do Carimbado. Outros jamais foram vistos novamente. A cidade inteira entrou em desespero. Famílias abandonaram suas casas e se refugiaram nas montanhas. O comércio fechou, e os sinos da igreja tocavam sem parar, como se isso pudesse afastar o mal. Mas naquela noite, algo mudou. Guiados pela fé e pelo medo, os moradores se armaram de coragem. Após uma longa vigília e seguindo pistas de pegadas anormais no barro, um grupo encontrou a criatura escondida em um antigo galpão abandonado, próximo ao cemitério. Com gritos e rezas, cercaram o local e, depois de muito esforço, conseguiram capturá-la. Quando abriram a porta, esperavam encontrar um monstro de 2 metros, coberto de pelos e garras. Mas o que viram os deixou em silêncio absoluto. Ali, acuado, tremendo e coberto de trapos sujos, estava um homem franzino, com pouco mais de 1,40 metros de altura, pele pálida e cabelos ralos. Seu nome era Miguel Rosário, um vendedor ambulante que costumava percorrer cidades do sul de Minas e do interior de São Paulo oferecendo sabonetes, velas e tecidos. Era conhecido por ser solitário e reservado, e alguns diziam que havia nascido com corpo de mulher, o que sempre gerou estranhezas na região. Miguel havia se oferecido para ajudar várias famílias a se mudarem para outras cidades. Dizia ter contatos em Campinas e Sorocaba. Prometia uma vida melhor e partia com elas na calada da noite. Nenhuma delas voltou. Quando perguntado, dizia que estavam bem e mandava cartas falsas, que ele mesmo escrevia, aproveitando-se do analfabetismo de muitos. Durante o interrogatório, Miguel confessou. Disse que era sim um lobisomem, que durante as noites de lua cheia, perdia o controle, era tomado por uma força sombria que o transformava. Contou que acordava com sangue nas mãos, sem lembrar de nada, e que sentia uma sede impossível de conter. Chorava ao narrar os acontecimentos, mas havia algo em seu olhar que gelava a espinha dos presentes. As autoridades de São Tomé o levaram para o presídio de Lavras, onde seria julgado por 9 assassinatos. O povo exigia justiça, mas o juiz da época, cético quanto à história do lobisomem, condenou Miguel à prisão perpétua. Contudo, o que aconteceu a seguir permanece envolto em mistério. Poucos dias após sua chegada ao presídio, Miguel desapareceu da cela sem deixar rastros. A versão oficial dizia que ele havia morrido de causas naturais, mas o corpo nunca foi encontrado. Alguns juram que ele fugiu, transformado em fera, e que se esconde até hoje nas matas da Serra da Mantiqueira. Desde então, em noites de lua cheia, moradores da região dizem ouvir uivos longos ecoando entre as pedras e árvores. A cidade permanece em alerta. Velas são acesas, orações são feitas, e os portões são trancados antes do anoitecer. Porque, em São Tomé das Letras, o medo nunca desapareceu por completo. E o lobisomem, talvez também não.